afecta principalmente a personas con edades más avanzadas, ¿ok? Glaucoma también, ¿sí? Es una de las más importantes y se causa más frecuente de ceguera irreversible. ¿Por qué? Porque catarata es una ceguera reversible. El paciente hace una cirugía, el paciente recupera visión. Glaucoma no. O que ele perdeu, já perdeu. Não dá para recuperar, já perdeu. Por isso daí, ceguera irreversible. ¿Ok? Dice, 12% de los ciegos en el mundo sufren glaucoma. Catarata es unos 45% más o menos. Catarata, ¿cuántos por ciento? Uns 40, 45. E esse? 12. Tem mais catarata. Tem mais catarata. O que tem mais então? Tem mais catarata ou tem mais glaucoma? Catarata. Quem tem mais paciente? Um médico especialista em catarata ou um médico especialista em glaucoma? Depende do glaucoma é crônico, ele vai sarar. Então, o cara que fez a cirurgia de catarata, fez uma vez e acabou. Ou duas vezes, né? Do lado caiu. Aí acabou o paciente. Acabou a doença catarata. Se o paciente com glaucoma, ele vai voltar sempre. Pode não voltar, mas a doença não vai terminar. Continua com glaucoma e o ideal é sempre fazer controles. Se pode cerrar a puerta, por favor. Dice, 50% de los pacientes con glaucoma desconocen su enfermedad. ¿Sí? La mayoría de las... A maioria, como é que a gente faz diagnóstico de um paciente com glaucoma? Não, é aquele paciente que muitas vezes é um paciente que vem, sei lá, um paciente de 60 anos, eu não estou mais enxergando bem, a última vez que eu troquei meu óculos faz 2 anos, já está na hora de trocar. Ok. A gente vê a questão do óculos dele, e aí a gente avalia também a questão da pressão do olho e do nervo óptico. E aí que a gente encontra que o paciente está bem, está com glaucoma. Tá? Então, o paciente com glaucoma que não sabe que tem a enfermedade. Que produz glaucoma? Deterioro progressivo, ele vai piorando. Insidioso. O que é insidioso? Insidioso é... Alta mais grande. Não entendi. É mais alta mais grande. Não, insidioso se refere a... Você não percebe que está perdendo. A doença silenciosa. Isso. É tipo, você tem um pote arroz e todo dia vem um ratinho vai roubando arroz do pote. Você vai perceber que está diminuindo o arroz? Não. Hay varios tipos de glaucoma. El más frecuente de todos se llama glaucoma de ângulo abierto. ¿Okay? Então, quando a gente fala glaucoma, está se referindo a esse tipo de glaucoma. Glaucoma de ângulo abierto é o tipo más frecuente en mujeres que en hombres. Ok. En Asia, ese tipo más frecuente es glaucoma agudo, el glaucoma de ángulo cerrado. Nosotros vemos también pacientes con glaucoma de ângulo cerrado, glaucoma agudo, que a gente já viu antes, tá? Mas ele é raro. Para nós é raro. A gente vê, mas é raro. O que mais a gente vê é o glaucoma de ângulo aberto. Ok. O que é glaucoma? É uma enfermidade nervio óptico. Ok? Glaucoma é uma doença do nervo óptico. O que é um nervo óptico? O nervo óptico é um cabo que não pode mexer, isso não certo? O nervo óptico é um cabo que vai do olho da cabeça, certo? Você tem um cabo. O que acontece quando a gente tira o plástico aqui por fora do cabo? O que a gente vai encontrar dentro? Fio. Vários fios, vários filamentos, né? Então, o nervo óptico tem 1 milhão de filamentos, cada fibra nervosa é um filamento, tá? E ele vai perdendo aos poucos esses filamentos. E
Então, esse nervo óptico bem de cor rosa, que está cheio de filamentos. Ele tem uma partezinha aqui branca que não tem filamentos. Isso daí é normal. Tá? Isso daí a gente chama de escavação. Por que escavação? Vou mostrar depois. Porque ele está escavado. Ele aqui é plano e aqui ele está mais profundo, na verdade. Tá? Ele tem uma pequena escavação fisiológica, normal. Tá? Que vai mais ou menos 20% até 30%, 40% do nervo óptico se considera normal. Tipo, bem com suspeita de glaucoma, a gente fala a partir de 60%. Aqui, por exemplo, a parte rosa está bem mais fina, essa parte escavada mais branca, ele já está maior comparado com esse. Então, esse daqui é um nervo óptico que parece ser glaucomatoso. Tá? Então, qual que é a característica? A principal é o aumento da escavação do nervo óptico. O que ia ser o ângulo aberto? Oi? Que é o glaucoma de ângulo aberto. O que ia ser o ângulo aberto? Corneas. Que é assim. O íris cristalino, né? Aqui tem os processos ciliares e tal. Ok. Onde que se produz o humor aquoso? Aqui atrás. Né? Aí ele vem pra cá, passa pela pupila, tá? E onde que acaba o humor aquoso? Onde que ele é treinado? Ele se treina aqui. Isso aqui é a malha trabecular. Ou trabeculado. É tipo uma esponja. Tá? Onde a água vai passando pela esponja. Tá? Isso daí o normal é um estar aberto. Então o humor aquoso ele consegue chegar até o trabecular. Se isso daqui fechar, o humor aquoso não consegue chegar no trabecular. Ah, entendi. Tá? O normal é o ângulo estar aberto. Tá? O ângulo fechado a gente vê também, mas é bem mais rápido. O que o paciente com glaucoma perde? Visão periférica? Visão periférica, que eu mostrei para vocês. Aqui. Vocês conseguem ver que horas são? Sim. Agora, olha para o meu rosto e fala para mim se dá para ver a hora. Não. Você vê que tem alguma coisa aqui, mas não dá para ver que horas são. Tá? A nossa visão é muito boa no centro, dos lados a qualidade de visão é ruim, é pior. Tá? Ok. O que acontece no glaucoma? A gente vai perdendo pequenos pontos na visão periférica que a gente vai perdendo. O paciente percebe isso. Como ele é insidioso, ele vai perdendo muito aos poucos. Ele não percebe. E ele não percebe mesmo. É assim. Tá? Quando que o paciente, muitas vezes, ele vai perdendo aos poucos, e vai durante anos. Tá? Ele acaba tendo uma visão tubular. Tubo. Então ele enxerga super bem. Ele pode até enxergar super bem aqui no centro, mas aqui ele não enxerga nada ou quase nada. Tá? O paciente com glaucoma, com glaucoma avançado, geralmente pessoas de idades mais avançadas, elas ficam trombando. Por quê? Ele está olhando para lá. Em todas as coisas, tá? Como na casa dele, pessoa de, suponhamos, 75 anos, já não sai muito de casa, fica só em casa mesmo. Ele já sabe que tem uma mesa lá, ele já trombou um monte de vezes, ele não tromba mais. Agora, então você não percebe, ele foi se adaptando à dificuldade dele, tá? Aí você tira essa pessoa de casa, e aí que muitas vezes o familiar percebe que o pai e a mãe estão com alguma dificuldade de visão. Tá? Quando acontece isso, de alguém perceber que não está mais identificando bem, o glaucoma já é avançado. Tá? O glaucoma, tipo um glaucoma leve, ninguém vai perceber. Ninguém. Ele causa dor? Não. Se
tivesse dor, ele ia consultar, né? Se ele tivesse dor, não seria diferente. Não, ele é uma doença silenciosa. Exatamente. Definição de glaucoma. Existen vários tipos de glaucoma. Existen unos 30 tipos de glaucoma. Pero eso es el grupo de neuropatías ópticas. O sea, un grupo de enfermedades que producen neuropatía óptica. O sea, una enfermedad del nervio óptico que es crónica, es progresiva, donde van muriendo los axones de las células ganglionares. ¿Qué son los axones de las células ganglionares? Los filamentos do cabo. Y se van produciendo cambios morfológicos característicos de la papila, que es isso daí, ¿verdad? Cambios característicos de la papila, además de pérdida del campo visual. Ele vai perdendo essa visão periférica. E nessa definição não entra a questão da pressão ocular. Você pergunta para qualquer pessoa, não especialista, o que é glaucoma? Aquela doença da pressão dos olhos. Presta atenção que aqui na definição não está. Pressão normal, o que é? Pressão normal dos olhos vai de 10 a 20, ok? 10 a 20 milímetros de mercúrio, pergunta de segundo parcial. Outra definição, grupo de enfermedades que matam células ganglionares da retina. A célula ganglionar é que dá origem à fibra nervosa, certo? Que tiene iPhone para passar os estudos na classe. Bueno, dice abajo, ¿verdad? La hipertensión ocular, o que é hipertensão ocular? Uma pressão ocular maior a 20. A hipertensão ocular é o principal fator de risco para a doença. Tá? Com certeza. A hipertensão ocular é o principal fator de risco. Mas ela não é necessária, nem é suficiente para produzir glaucoma. O que significa isso? Ela não é necessária. Ou seja, tem alguns pacientes que têm glaucoma, tem essa definição, e tem pressão normal. Ou seja, existe glaucoma de pressão normal. Aí, ao contrário, ela não é suficiente para produzir glaucoma. Ou seja, existem pacientes que têm hipertensão ocular, mas que não têm glaucoma. Ok? Então, tem pacientes com glaucoma de pressão alta, pessoas com glaucoma com pressão normal, e tem pessoas que têm hipertensão ocular, mas que não têm glaucoma. O que é glaucoma? Quando o nervo óptico está afetado. Quando a visão periférica está afetada. Isso daí é glaucoma. Quais os fatores podem trazer hipertensão? A principal, velhice. Não fique velho. Claro, porque o principal fator de risco é a hipertensão ocular, ok? Mas quem que a gente vê mais hipertensão ocular? Em pessoas com idades mais avançadas. E o meu óculos quebrou durante a viagem. Eu fui sem óculos. Assim, fiquei um período dirigindo sem óculos. Aí eu fui fazer o exame, aí ele falou que eu estava com Isso eu poderia ter afetado? Não. Não? Foi anormal mesmo. Oi? Daí ele fez lá e mediu e estava alto. E aí fez o quê? Ele falou que eu estava pesado. Aí eu achei muito. Como eu fiquei sem óculos. Não tem nada a ver com óculos. Bueno. Entonces, repetindo, glaucoma não é sinônimo de hipertensão ocular, tá? Porque tem pessoas com hipertensão ocular que não tem o glaucoma, não tem o dano no nervo óptico, não tem afetação do campo visual, e tem pessoas com glaucoma, ou seja, com o nervo óptico afetado,
com a escavação aumentada do nervo óptico, com a afetação da visão periférica, mas que tem pressão normal, tá? Mas, sem embargo, a hipertensão ocular é o principal fator de risco para adquirir a doença, tá? E existe uma dose em resposta entre pressão ocular e glaucoma, ou seja, quanto maior a pressão ocular, mais glaucoma tem o paciente. Tem um monte de paciente com glaucoma que não tem glaucoma, por exemplo. Oxi. Glaucoma e não tem glaucoma. Oi? Paciente com glaucoma que não tem glaucoma. Paciente tratado com glaucoma que não tem glaucoma. Lógico, tipo assim, eu falo pra você, você tem glaucoma, você tem que estudar esse colírio, você pode ficar cega, você tem que fazer consultas cada 3 meses pelo resto da tua vida. Você. Malandragem. Não muda nada, passa sempre o mesmo colírio, com 2 anos você desiste, se chegar nos 2 anos. A maioria, sim, mas tem Vou pessoas ficar que ligeiro caem já. e que ficam o resto da vida. Tipo, eu tenho pacientes que já chegaram na minha mão desse jeito e não dá para tirar uma. Ela tá feliz porque ela tá fazendo o tratamento dela e se eu mencionar, fazer um teste, tirar o colírio, ela vai vir para ficar no clube médico, tá? Mas eu já tirei um monte de paciente também, tipo, vamos fazer um teste de 1 mês sem colírio e aí você volta. Depois volta, depois de 1 mês, tá super bem. E agora, doutor? Vamos. Vem daqui a 6 meses, 1 ano, tá? Mas pode ficar tranquilo. Se aumentar, tinha que aumentar de qualquer jeito, né? É um paciente feliz porque eu tirei colírio. E aí já tem que perguntar, doutor, mas por que o outro médico demanda o segundo? Certo, naquela época você estava mal, mas já melhorou a hipertensão mais. Na verdade, quem tem hipertensão ocular, sem parar de ser medicado, ele vai piorar. Ok. Aqui a questão do ângulo, que quem que tinha perguntado? Eu. Aqui, né? No caso normal, né? Faz essa circulação do humor aquoso. Já no ângulo fechado, como o humor aquoso não chega aqui, chega um momento que ele aumenta, ele vai, como ele não chega até aqui, o que faz o humor aquoso? Ele vai empurrando eles para frente. Como ele vai empurrando, cada vez mais vai fechando mais e mais e mais. Aí aumenta a pressão. Ele vai piorando. Mas o que a gente vê é um glaucoma agudo. Existe glaucoma fechado, crônico, existe também, mas não uso entrar nisso. Ô, professor. Existe também. Professor. Glaucoma fechado, crônico também existe. Mas o glaucoma vão ser só o que tiver correlação com o olho, né? Por exemplo, se tiver um tumor cerebral que estiver comprimindo o quiasma óptico. Ok. Boa pergunta. Glaucoma é assim, ele pode ser, tipo, a classificação dos glaucomas, né? Eles podem ser abertos ou cerrados, tá? Isso é uma classificação. Aí tem outra, de glaucoma também, glaucomas, a gente fala assim, primários, secundários. Secundário a quê? Alguma alteração anatômica evidente. Tá? A pressão não seria secundária, então, doutor? Seria primário? Quando o problema é a pressão? Não, em todas é a pressão. Em todas. Só que no secundário ele deu um exemplo, tipo, se tinha um tumor cerebral que tá. Aí seria o secundário. Seria o secundário alguma alteração evidente. Na primária também tem uma alteração. No final, todas têm alguma alteração anatômica. Só que na primária não é evidente, né? Tem alguma. E não é numa
outra coisa, é do próprio olho. É do próprio olho. Geralmente é na malha trabecular. Tá? Isso daí a gente chama de primário. Tá? Secundário, por exemplo, tem por exemplo, aí uma enfermidade que se chama síndrome de Sturge-Weber. Podem buscar em seu telefone na imagem. Pode procurar. Aí você vai ver adultos ou crianças, porque ela nasce com isso daí, e tem um hemangioma aqui no rosto, na metade do rosto, tá? Como a drenagem do humor aquoso, ele vai para o trabeculado, do trabeculado, vai. Aí no final ele termina nas veias superficiais do olho. Como ele tem esse tumor venoso aqui, a pressão venosa está aumentada. Essa pressão aumentada faz que a pressão ocular aumente. Então aí seria um glaucoma secundário a essa doença que é esse síndrome de Sturge-Weber, que dá hemangiomas aqui no rosto e inclusive hemangiomas cerebrais também. São casos bem complicados. Que pode fazer tratamento e tal, mas a maioria dos casos terminam com o olho cego de um lado por culpa do glaucoma. Entonces, vamos a hablar del tipo más frecuente, que es el glaucoma primario de la cúpula abierta. ¿Okay? Dice, factores de riesgo principales. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para glaucoma? Presión ocular. Hipertensão ocular. Sí. Hipertensão ocular. Ok. Después, como son libros americanos, ¿verdad? Ellos saben que los latinos, que para ellos nosotros no somos blancos, somos latinos, la raza negra y los latinos tienen más que la raza blanca. ¿Ok? Que para nós não faz diferença nenhuma, né? Para eles, para nós não. A gente é tudo latino. A gente é tudo latino, então para nós não faz diferença. Vejez, cuanto mayor la edad del paciente, mayor el riesgo de tener glaucoma. Como na catarata também. Quanto mais velho, mais chance. Mas eu explico para vocês. Acende a luz de volta. Porra. Sim. Ok. Entonces, estamos hablando de una enfermedad uma doença que o paciente poderia, vamos dar um exemplo, tá? Um paciente que vai ficar cego sem tratamento, se ele tiver a doença, suponhamos, ele vai ficar cego em 15 anos, ok? É um exemplo, tá? Então, tipo assim, a visão dele é de 100%, tá? Ele está com, sei lá, 0, 5, 10, em 15 anos, ele de 100% de boa visão, ele vai ficar em 0. Entenderam? Tá? Ok. Quem tem mais, então, fator de risco, a gente sabe que nessa doença, quanto maior a idade do paciente, mais risco ele tem de ter a doença, certo? Então, você, tipo assim, é provável que eu ache muitos pacientes, muitos glaucomas aqui nessa sala? Provavelmente. Não, provavelmente não, tá? E se eu for como que se chama? Tipo uma casa onde tem... Casa de dor. Casa de repouso para idosos, isso.
lá ele tem mais chance de achar pacientes potenciais, né, de glaucoma. Ok. Então, essa é uma doença que, estamos dando um exemplo, que o paciente vai ficar cego em 15 anos. Tá? Ok. E a gente, no final, a gente avalia todos vocês aqui. Fomos na casa de idosos e a gente avaliou todos eles também. E a gente achou 2 pacientes no total. Um aqui e outro lá. Os 2 estão começando a ter glaucoma. Eles estão com 100% de visão ainda, mas estão começando a ter glaucoma, suponhamos, tá? O paciente da UCP aqui, ele tem 45 anos, tá? E o paciente da casa de idosos, ele está com 83. Quem dos 2 tem mais chance de ficar cego? Não sou eu, da UCP. Porque o outro já vai ter morrido. Nossa! Sim. Então, preste atenção quando fala assim, tipo, fator de risco. Idade avançada. Fator de risco para quê? Nesse caso, o fator de risco ele está se referindo não. Fator de risco de ter a doença. Certo? Ok. Porém, os 2 já têm. Não. Uma coisa é para você achar. Tá? Mas eu estou falando, em quem dos 2 é mais importante a doença? E mais novo. No mais jovem. No paciente mais jovem. Quem tem mais chance de ficar cego? O Mais jovem. Mais jovem. Então preste atenção, tipo, numa prova de revalida. Poderia cair uma pergunta dessas? Porque isso daí vale para diabetes, hipertensão arterial, vale para tudo. Entendeu? Nem sempre que você lê, não, fator de risco é a idade avançada. Então é o mais velho. Não. É mais jovem. Você entendeu? Ok, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, entendeu. Ok, então, pressão intraocular elevada, raça latinos, vejez, edades avançadas para encontrar a enfermidade. Isso daqui, na verdade, diz escavação da papila aumentada. Eu falei que é, tipo, a chance aumenta muito quando é 60%. O que é escavação da papila? Eu mostrei já. Eu que não estava na Não prestou atenção. Não estava nada, mas eu entendi. Aqui. Escavação pequena, uma escavação grande. Dá para ver a diferença? Dá. Uma mais pequena lá em cima, aqui aumentou, e aqui aumentou mais ainda. Essa mancha para. Quem tem um copo? Copo de plástico. Ok. Passa-nos o cartucho. Tira. Esse aqui? Isso. Não tem nada. Se não for para dar trabalho, eu nem saio de casa. Ok. Imagina que isso daqui é um copo, né, cheio de macarrão, certo? Está cheio de macarrão, tá? Tem algum espaço vazio aqui? Pouquinho tem, né? Ok. Pouquinho de espaço vazio, que é normal, tá? À medida que as fibras nervosas, os filamentos vão morrendo, Vai aumentando o espaço. vai aumentando o espaço vazio. Entendeu? Isso daqui que tem 1 milhão de filamentos, 1 milhão e 200 mil, e ele vai perdendo O filamento morre. aos poucos. Quais são os filamentos que ele perde por último? São aqueles da visão central. Então o espaçamento é espaço Então ele vai perdendo aqui, mas como lá ele enxerga bem ainda, ele consegue ler, ele não percebe que ele está perdendo essa visão. Até que no final ele pode perder essa visão central também. Esses filamentos são os axions que vão morrer. Exatamente.
Aí vai ficando sem nada naquele lugar. Deixa... Exatamente. Até que no final, você vê um paciente com... Tipo, assim. Aqui não tem mais. Aí já é cegueira total. E por isso que ele vai Aí tem perdendo paciente que a bem gente vê devagar, assim né? Porque vai e não perdendo- enxerga ainda. Caraca. É, tipo, tem um fiozinho lá Que serve. Guerreiro. que tá por... Ele não enxerga nada. Nunca Ele mais enxerga ainda mais ou menos... É. Mas nem com cirurgia vai enxergar. Só se transplantar o nervo. Existe. E óculos Ah, não, mas quando tiver. Óculos também não resolve. Usar lente, nada. Óculos, lente, nada. Vai restituir a fibra nervosa? Não. É reversível. Tá bom, viu? Bueno, a classificação: primários, secundários, abertos ou cerrados. Aí por separado ele fala do glaucoma congênito. Então, quando ele fala então, assim, tipo, o fator de risco, quando a escavação é aumentada a partir de 0,6, se considera que ele tem mais chance de ter glaucoma, tá? Sabe-se que córneas mais finas tem maior risco. Antecedentes familiares, também pai ou mãe, né, com glaucoma faz que os filhos tenham mais chance. Como se diz cônjuge? Marido. Marido, esposa, faz que a outra pessoa também tenha mais chance de ter glaucoma. Como assim? Você tem namorado, esposa, Sim. tá? Se ele tiver glaucoma, você tem mais chance de ter glaucoma. Então, mas por quê? Não sei. Ok. Toda doença ela vem de onde? Ela só vem de duas partes, tá? Dois lugares. Ou a doença vem de dentro, é genética, tá? Ou ela de fora do ambiente, tá? Então, você e teu marido tem a mesma genética? Não. Provavelmente não, tá? Mas e o ambiente de vocês? É o mesmo. Então, tem alguma coisa no ambiente que faz que uma tenha a doença e a outra tenha mais chances também. O que é o ambiente? A mesma alimentação, mesma atividade física, vai ser tranquilo. Mas essa. Que não dá para saber qual exatamente. Ok? Fatores de riesgo bien menores, bien menores. Diabetes, paciente diabético que tem mais glaucoma, miopías altas, pacientes com enxaqueca, com migrânia. Paciente com migrânia hacen mucho glaucoma de pressão normal. Porque o que na enxaqueca o que faz? Ele faz uma vasoconstrição cerebral, né? O nervo óptico não é mais que uma extensão do cérebro, entendeu? Então, está ligado com isso. Isso aqui é a explicação de porque nem sempre, o fator de risco para quê? Para encontrar a doença. Né? Mas de gravidade era diferente. Era um fator, o que era, quem pegava mais, a maioria dos pacientes com Covid eram pacientes jovens, tá? Então a gente poderia falar, o fator de risco para ter Covid era ser jovem. Por quê? Porque eles tinham mais contato social. Ok, mas quem pegava a doença mais grave? De idade mais os idosos. Mas o fator de risco para pegar a doença era ser jovem. Tá?
Por isso que a diabetes... Mas o fator de risco para ter a doença grave é idoso. Vocês têm que prestar atenção quando perguntas sobre fatores de risco, sempre caem em provas, tá? Em provas importantes eu falo. Não falo uma prova, eu falo que não é importante. Não é importante. Então você tem que sempre entender o fator de risco para quê? Fisiopatologia, por que se produz el glaucoma primario de ángulo abierto? Probablemente, sí, sean alteraciones en el drenaje del humor acuoso a nivel de la malla trabecular. Se cree que hay alteraciones a nivel del colágeno y de los mucopolisacáridos, ¿verdad? Existen otras causas también, milhões de teorias de por que existe glaucoma. Se sabe exatamente o que? Na maioria dos casos, não. Tá? Se cree que estas alteraciones aumentan la presión ocular y las presiones oculares elevadas. Ou ele vai fazer um dano mecânico do nervo óptico, ou essa pressão elevada vai fazer um dano vascular do nervo óptico. São as duas teorias que se tem. Porque no final das contas, qual é o tratamento do glaucoma? Diminuir a pressão ocular. Mas se o glaucoma não veio por uma pressão hipertensão? Se o paciente tem glaucoma de pressão normal, o tratamento é diminuir mesmo assim a pressão ocular. Tá? Tem medicamentos que melhorariam o fluxo vascular? Sim. Talvez. Mas é assim, porque tipo assim, 3 anos atrás, você lia os estudos feitos pela Pfizer para ela vender as vacinas dela, tá? Ela dava uma proteção de 99% e não dava alteração nenhuma e tal, né? Hoje em dia se sabe que produz miocardite, não dá proteção quase nada, mas mesmo assim todo mundo foi vacinado, né? Fez alguma diferença? Provavelmente não. Então, vacinado não fez diferença? Provavelmente não. Desculpe se você não sabia disso. Não, meu Jesus. Porque eles estão empurrando de volta as novas, tipo... Então, você pode ler. Meu Deus. Não. A gente vai ser médico, falar que é contra. Quem? Não. Você senta e lê. Aí de manhã a gente conversa. Tá tendo, tipo, na Bélgica eles abriram agora, né, um juízo contra a Pfizer por provável alteração dos dados, dos resultados deles. Tá? Eu também fui vacinado, não tem problema. As minhas filhas também, minhas esposas também. Meu pai, minha mãe, todo mundo foi vacinado. Foi naquele momento, tá? Mas estou falando assim, tudo que é, tipo, nem tudo que é cientificamente comprovado no papel, tá? Você vê o exame, nem sempre isso daí é na prática, tá? Lógico, isso depois a gente vai aprendendo que não é tanto assim. Por exemplo, tem um medicamento que a gente usa muito, tá? No Brasil inteiro, aqui no Paraguai se usa muito, que é para retinopatia diabética, tá? Ele se chama Avastin, tá? Esse Avastin ele é um anti-VEGF, o antiproliferativo, tá? Tipo, os vasos, quando tem tecido com isquemia, ele produz neovasos, tá? Esse tecido que quer crescer, ele produz VEGF, se produz neovasos. Tipo, tumores que produzem muito VEGF, ele vai crescendo, tá? Esse Avastin foi feito para tumor de câncer de cólon, tá? E câncer renal. Fizeram o teste nos pacientes, tinham pacientes com diabéticos, começaram a enxergar melhor. Aí alguém fez, ok, e se a gente testar esse mesmo medicamento na pequena dose no olho, será que melhora? E começaram a melhorar. Um frasco do Avastin custa mais ou menos $1.000. Tá? Ok. Que é para o tratamento
de câncer, ok? Mas para o olho, de um frasco, dá para tirar 20, 30 doses do olho. Ou seja, no final, uma dose no olho custa $50. O que o laboratório fez? O dono da Avastin, ele fez um novo medicamento, tá? Específico para o olho. Custa quanto? $1.000 uma dose. Qual foi aprovado para ser usado oficialmente? O que custa 1.000. E o que custa 50? Foi aprovado? Não. Qual deles é mais utilizado? Aqui no nosso ambiente? O Avastin. Então, se você ler e tal, você não vai encontrar, ele está aprovado. Tá? Eu não sou anti-vacina, não sou. Calma, não sou anti-vacina, tá? Inclusive, na Rede Globo, eles passavam muita propaganda, qual medicamento que é usado, foi usado também na Ivermectina. hidroxicloroquina, tá? O paciente pode ter alteração cardíaca, alteração, pode ficar sério e tal. A gente vê muito paciente com hidroxicloroquina, paciente reumatológico, tá? Que eles mandam para nós para a gente avaliar se tem mesmo alguma alteração dos olhos. Quase nunca a gente vê alterações, tá? Então ele é um medicamento super tranquilo de se usar, mas ele recebeu muito má propaganda naquela hora, mas era uma questão Política. na verdade, tá? Então, calma, eu não sou anti-tal. Doutor, mas você... Não, estou falando que provavelmente a questão das vacinas fez muita diferença. Tá? Mas no momento todo mundo pegou a vacina. Continuamos. Estos son diversos estudios, ¿verdad? Que se hicieron dependiendo de la raza, ¿verdad? E o que dá para ver com certeza? Pessoas de 40 a 49 anos, 1% de glaucoma. E de 50 a 59, 4%. De 60 a 69, 6%. Ou seja, à medida que vai aumentando a idade dos pacientes, a gente encontra com mais frequência. Então, qual que é o fator de risco para ter a doença? Ter uma idade avançada. Quem deles tem mais risco de ficar cego? Aquele que começou com 40 ou aquele que começou com 80? Aquele que começou com 40. 4 clínicos. Sintomas são mínimos no início, tá? Alterações no campo visual somente é evidente em quadros avançados, tá? E ele pode perder, a última coisa que ele perde é a visão central, certo? Tá. Mas ele pode perder essa visão central também? Pode. Então, no final ele pode perder toda a visão. Para determinar o diagnóstico, para identificar essa alteração. Então, como que a gente encontra um paciente com glaucoma, já que ele não dá sintomas? É aquele paciente que vem por outra coisa. Tá? Você veio para trocar teu óculos porque você perdeu o óculos na viagem. Ok, eu avalio como é que está a pressão do teu olho no nervo óptico. Normalmente a gente avalia em pessoas de 40 para cima. Menos de 40 é muito raro, então quase nunca a gente avalia. Mas em 40 para cima ou 35 anos para cima, a gente avalia o nervo óptico, a escavação do nervo óptico e avaliar a pressão dos olhos. Tá? Se a gente encontrar alguma coisa alterada, aí talvez valha a pena fazer um exame de campo visual, né? Avaliar qual é que é o campo de visão. Aqui uma coisa, medicina é super fácil de tratar doenças, é super fácil de tratar pessoas, o que é difícil. Por exemplo, a gente passa um polígrafo, você está com pressão alta e tal, você tem que usar esse polígrafo, ótimo. O paciente volta depois de 3 anos, eu quero trocar meu óculos. Por quê? A gente come menos.
Você está usando, você usou aquele colírio que a medicação que a gente tem sido, usei o máximo inteiro daquela vez. E depois, não, acabou o colírio e acabou de fazer o tratamento. Nunca mais. Então, é o paciente que é difícil, não é? Muitas vezes a doença é fácil de tratar. Dr. House, quem viu a série Dr. House? Dr. House ele tratava com o paciente? Pouco nada, ele tratava mais com os outros médicos, né? E eram os outros que se viravam com o paciente. Ele tinha muito pouco contato com os pacientes, né? Ele fazia o super diagnóstico, o super tratamento. Sempre errava todos umas 3 vezes? Com os pacientes, muito pouco. Né? Que não é o nosso caso, né? Nós tratamos com o paciente. Diz assim, é mais importante que o paciente acredite que nós sabemos muito. É muito importante a gente achar que o paciente, encontrar um jeito que o paciente acredite em nós. Tá? Que não adianta saber muito e só isso. Estas son las fibras nerviosas que llegan al nervio óptico. ¿Ok? Fibras nasais. Acá. Fibras nasales superior e inferior. Fibras temporales superior e inferior. E as fibras aqui da visão central, que é o as papilomacular. Cadê? Aqui, as papilomacular. Tá? Então, provavelmente tem fibras mais resistentes ao glaucoma. Qual seria mais resistente? O as papilomacular, tá? Elas são fibras mais resistentes. Qual seriam as fibras mais sensíveis ao glaucoma? As fibras temporais, superior e inferior, que é chamada fibra arcuata ou fibras arqueadas também. Então, fibras más sensibles al glaucoma, las temporales superior y inferior, que son las arqueadas o arcuatas, y las más resistentes al glaucoma, las fibras maculares. E é por isso que o paciente ele perde por último a visão central. Como se avalia o campo visual? O teste é espetacular, tá? Ele é espetacular. O paciente senta, tá, no aparelho, tampa-se de um lado e fica o aparelho ele tem fundo branco, tá? E ele vai aparecendo pontos brancos no campo visual. É branco sobre branco, tá? E ele fica assim com um botão, ele tem que olhar para o centro e aí aparece os brilhos, tá? E ele vai avisando o aparelho se ele está vendo ou não. O aparelho detecta se ele está procurando, tá? Com a visão central dele, o aparelho detecta. O aparelho detecta se ele está apertando a dor, sem enxergar, ele começa a apertar a dor, tá? O aparelho detecta, então ele é espetacular, só que não vai para todo tipo de paciente. Tem que ser um paciente mais ou menos acordado para fazer o exame, tá? Então muitas vezes não tem valor no final. O exame é espetacular, mas na maioria dos casos ele é feito à toa. Tipo assim, sai o resultado normal, o paciente é normal, ótimo. Sai o resultado alterado, pode ser que ele saia alterado porque o paciente não fez corretamente o exame. Então é aí que ele tem esses problemas. Aqui, tipo aqui no verde mais escuro, dá pra ver onde que ele está tendo alteração no campo visual, tá? Tipo assim, pequenos pontos de perda de visão que ele vai aumentando aos poucos até ele perder quase toda a visão periférica e só fica a visão central. E essa perda de visão
do campo visual se relaciona com a escavação do nervo óptico que vai aumentando. Tá? Então, glaucoma é isso aí. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, das fibras nervosas, das células ganglionares. As fibras vão moendo, as células ganglionares vão moendo, vai se produzindo alterações características do nervo óptico. Isso daí se relaciona com a perda do campo visual. Tá? Características da papila. Tem vários tipos de alterações, não é só o aumento da escavação, tá? Mas o que a gente pede para vocês saberem mesmo é essa daqui. A escavação de mais de 6 décimas, mais de 60%, ou 0,6. Tá? Mas tem mais alterações que a gente poderia encontrar no glaucoma. Por que se chama escavação? Isso aqui é o nervo óptico normal. Você vê que ele tem uma pequena depressão no cérebro. À medida que ele vai perdendo as fibras nervosas, essa escavação ele vai ficando mais profunda. Tá? Então isso que são outras características do glaucoma. Tipo, dá para ver aqui os vasos. E aqui dá para ver os vasos que eles entram. Chegou aqui e ele vai para trás. Aqui também ele vai para trás. Né? Tipo, ele parece que cai num poço. Então tem outras características a mais. Como se avalia o nervo óptico? O jeito mais fácil é tirar uma foto do nervo óptico. Tá? Seria a mais fácil de todas. E tem outros jeitos? Tem vários aparelhos, o HRT, o OCT, GDX, ok? O OCT ele é tipo uma tomografia do nervo óptico e ele mede o tamanho da papila, mede o tamanho da escavação e ele compara com outros pacientes. De volta à questão da escavação, 30%, 60%, quase 100% de escavação. Pausa 10 minutos e voltamos.